Olha, caro estudante, hoje nós vamos fazer o estudo da função quadrática, estudo geral da função quadrática. Então fique preparado e acompanhe esse vídeo até o fim para ficares bom nesse tipo de conteúdo. Então fique preparado, pois Agora é sério, vamos aprender isso pra valer. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo! A Life Science Chico. bem, hoje nós vamos fazer estudo do gráfico, certo? Aqui você encontra o gráfico já feito. O que você tem que fazer é estudar. Eles vão indicar as características que eles querem que você mencione, nesse caso, aquilo que eles querem que você estude. Então, vamos começar. Primeiro, esse gráfico aqui indica uma função quadrática, nesse caso, se perguntar. A primeira questão pode ser assim: identifica a função. E para nós respondermos que tipo de função representa esse gráfico. Esse gráfico aqui é uma parábola, sim. Então, se é uma parábola, que tipo de função é? Você aprendeu que as parábolas são funções quadráticas. Então, você vai responder aqui: é uma função quadrática, certo? Só responde aqui: função quadrática, certo? Função quadrática. Função quadrática. A linha B, eles querem que nós determinemos os zeros da função, ou indicar os zeros da função deste gráfico. Quais são os zeros da função deste gráfico? Bem, esse gráfico aqui, ele passa no ponto 1 no eixo X e no ponto 2 no eixo X, ao mesmo tempo nesse caso. Os zeros da função é onde o gráfico interseta no eixo do X. Isso chamamos de eixo das abscissas na linguagem matemática. É onde o gráfico interseta no eixo das abscissas. Então, nesse caso, temos aqui o primeiro resultado de zero da função é 1 e o segundo resultado de zero da função é 2. Nesse caso, nós vamos responder aqui x1 é igual a 1, ok? x2 é igual a 2. Assim, você já indicou os zeros da função deste gráfico. Atenção, nesse ponto aqui, o nosso y dá zero. Por isso que isso aqui nós chamamos de zero da função. A linha C, eles querem saber acerca do domínio desta função. É uma das questões que podem te perguntar. Pode ser a primeira ou a segunda, tanto faz. Qual é o domínio desta função? Certo, essa é uma das questões mais simples que podem te perguntar nesse tipo de exercício. O domínio dessa função aqui você só responde df de x, certo? df de x, dois pontos, x pertence a números reais, só isso, só. X pertence a números reais, já respondeu, já tem a pontuação, toda a pontuação, só diz x pertence a números reais, df de x, x pertence a números reais. Ou diga assim, o domínio desta função, os números pertencem a R. Nesse caso, x pertence a R. Acabou, certo? Vamos responder à linha D, que querem saber quais são as coordenadas do vértice. Bem, quando se trata de indicar no gráfico, a nossa vida está facilitada, certo? É só para nós indicarmos quais são as coordenadas do vértice. Não custa nada, o nosso vértice está aqui. Certo? Esse valor aqui é 3 sobre 2, certo? Isso aqui é 1, aqui é 2, então praticamente aqui é a metade de 1 e 2. Não, qual é esse número? É 3 sobre 2, é 1,5 se quiser. Então nós temos que os nossos zeros da função são, quando você quer representar coordenadas, sempre se começa com o valor de x, nesse caso o par de coordenadas é x, depois o outro valor é y, certo? É x, y. Então, nesse caso, você vai representar as coordenadas do vértice, não é assim? Coordenadas do vértice, nós temos aqui, vai abrir parênteses, resposta, nesse caso, abre parênteses, começa com o valor de x. O valor de x é 3 sobre 2, certo? Então, o primeiro valor é 3 sobre 2. E o y nesse ponto dá o quê? Dá menos 1. Então, o outro valor é menos 1. Assim, você já indicou as coordenadas do vértice do seu gráfico. Na linha E, eles querem saber qual é o contradomínio desta função. X, aqui é uma das partes que as pessoas começam a colocar coisas da cabeça deles, não sei se é o seu caso, certo? Aqui é para você dizer de onde o teu gráfico começa e onde o teu gráfico termina, certo? E lembrando que quando nós começamos da parte negativa para a parte positiva. Se o teu gráfico começa da parte negativa, oba, estás bem. É o caso do nosso gráfico, ele começa de menos 1. O contradomínio, nesse caso, é estudado no eixo Y, certo? Você ataca os valores do eixo Y para estudar o contradomínio da sua função. Então, nesse caso, nosso gráfico começa de menos 1. Olha que aqui embaixo não tem mais nada, certo? Então, nosso gráfico começa de menos 1
ele vai até mais infinito. É só isso, é só você representar isso. Contradomínio da minha função, o meu gráfico começa de menos 1 e vai até mais infinito. E agora você deve estar a me perguntar, se o meu gráfico tivesse virado para baixo, eu ia começar da parte de baixo, que é menos infinito, até o teu número que você vai encontrar lá no seu topo. Vamos colocar aqui d f de x. Aqui tem que colocar um tracinho. Isso sim diferencia domínio de contradomínio. Esse tracinho diferencia domínio do contradomínio. Lembra que no domínio colocamos d f de x só? Agora no contradomínio colocas um tracinho só. E começa a dizer, certo? O contradomínio da minha função x pertence a um intervalo. Olha que o menos 1 faz parte, né? Vai fechar logo. Começa de menos 1 e o meu gráfico vai até mais infinito. Certo? Você já indicou o contradomínio da sua função. A linha F indica a variação do sinal da sua função. Começou a esquentar, né? Legal. A variação do sinal, primeiro nós temos que saber onde é que é estudado, em que eixo é estudada a variação do sinal. Olha, nós temos eixo Y e eixo X. Agora, a variação do sinal de uma função quadrática, ou a variação do sinal é sempre estudada no eixo X, certo? Então nós vamos trabalhar com o eixo X para estudar a variação do sinal da nossa função, certo? E vamos trabalhar com os valores do zero da função. Só vamos trabalhar com os valores de zeros da função só. Então não anda a meter muitos valores aí. Trabalha com os zeros da função e vai indicar a variação do sinal da sua função. Então vamos fazer uma tabelinha, né? Para ficar mais soft. Então vamos colocar aí. Nós temos aqui uma tabelinha rápida, certo? Que é suficiente. Aqui vou colocar os meus valores de x. E aqui estou a estudar a minha função y ou f de x, certo? Y ou f de x é a mesma coisa, ok? Y ou f de x. É a mesma história. Então vamos começar a estudar a variação do sinal da nossa função. Olha, você vai vir de... Você virá do menos infinito vai até mais infinito. Só o estudo tem que terminar no mais infinito. Estamos juntos? Deve terminar lá. Desde menos infinito até mais infinito, você está a estudar o seu gráfico. Isso sim é que é estudar variação do sinal. Então vamos começar do menos infinito e vamos trabalhar com os valores de x1 e x2, não é assim? Do menos infinito até 1. O que acontece com o nosso gráfico? Olha, se for uma função quadrática, ele só vai te mostrar 3 partes. Sempre há 3 partes numa função quadrática. Verifica aqui. Acabei trazendo um outro papel para nós percebermos melhor. Olha só, nós temos essa parte do nosso gráfico. Temos essa parte e temos essa outra parte. Sempre há 3 partes na sua função quadrática. E perceba que essa parte aqui está em cima, então essa parte aqui é positiva. Essa parte aqui está embaixo, então é negativa. Essa parte aqui está em cima, então é positiva. É assim como você vai estudar a sua variação de sinal. De menos infinito até 1, o teu gráfico é positivo. De 1 até 2, o teu gráfico é negativo. E de 2 até mais infinito, o gráfico é positivo. É só representar esses pontos só, certo? Então vamos organizar aqui. Então nós temos aqui de menos infinito até 1. Vamos colocar o teu primeiro intervalo. Menos infinito nunca se fecha, certo? Menos infinito até 1. O que acontece com o nosso gráfico? É o que nós queremos saber. Vai colocar aqui. O que acontece com o meu gráfico? Olha, e também vais querer saber o que acontece no 1, certo? Vai colocar aqui 1. Esse é o ponto que você usou para estudar. Lembra que aqui nós temos que é positivo. Lembram, né? É positivo. Vamos colocar aqui depois. Olha, de 1 até 2. 1 até 2, nosso gráfico está embaixo e é negativo. Atenção. Esses valores aqui são os nossos zeros da função. Aqui o nosso y é positivo, porque dá zero. Zero é considerado um número positivo. Então não vamos incluir esses números, aqui esse intervalo é negativo. Não podemos meter 1 nem 2, pois nesses 2 pontos o nosso gráfico é positivo, certo? Então vamos colocar o nosso intervalo com cautela, nesse caso. No intervalo aberto de 1 até 2, o que acontece com o nosso gráfico? Não podemos fechar esse intervalo. Esses dois números não fazem parte do nosso intervalo. Só nos indicam balizas praticamente, certo, né? Agora vamos indicar o que acontece no 2, né? Vamos querer saber o que acontece no 2. E por fim, vamos colocar aqui de 2 até mais infinito, nós já sabemos que é positivo. Vamos colocar aqui no intervalo aberto, certo? Ou fechar, tanto faz, aqui no 2 dá 0. Então você pode escolher aquilo que você quer, ok? Então posso fechar, se eu quiser, 0. De 2 até mais infinito, o que acontece com o meu gráfico, certo? Então é isso, como se estuda, é assim como se estuda a variação do sinal. Só falta nós colocarmos sinais aqui.
o que nós combinamos, lembra, né? De menos infinito até 1, dissemos que essa parte aqui é positiva, então nosso gráfico é positivo. No 1 o nosso gráfico dá 0, o nosso f de x é 0. Por isso que esse ponto aqui nós chamamos de zero da função, porque é onde o nosso y dá 0, certo? E de 1 até 2, nosso intervalo é negativo, é aqui nessa partinha aqui, certo? É nessa partinha aqui de baixo, é negativo. No 2 dá 0, e de 2 até mais infinito, o nosso gráfico é positivo. Assim você fez a variação do sinal da sua função. Agora na linha G, ok? Eles querem a monotonia da função, certo? Querem a monotonia desta função. Num bom português, lá no teu exame, você vai encontrar essa questão da seguinte forma. Faça estudo da monotonia desta função. Tanto faz. O que interessa aqui é que nós temos que fazer a monotonia desta função. A monotonia nós estudamos no eixo y. Vamos usar os valores do y. Vamos usar esse eixo aqui. Então, os valores que nos interessam para estudar a monotonia são os valores de coordenada do vértice, certo? Então, fixa isso tudo a dizer. Para você fazer a variação de sinal, usa os zeros da função. Agora, para você fazer o estudo da monotonia, usa coordenadas do vértice, certo? Coordenadas do vértice são aqui que nós demos lá anteriormente. Então, só trabalhar com esses dois valores. Então, o teu x aqui é 3 sobre 2. Ok? Esse aqui é teu y. Então, só trabalhas com esse ponto. Só trabalhas com esse ponto para fazer monotonia. É esse ponto. Então, vamos colocar aqui a nossa tabelinha rápida. Legal, então vamos fazer isso de menos infinito até 3 sobre 2. Olhem que o nosso gráfico está descendo, estão a ver, né? Então é só isso, está decrescendo. E de 3 sobre 2 até mais infinito, o nosso gráfico está fazendo o que? Está subindo, está ascendendo. Então vamos representar esses intervalos. Menos infinito, certo? De menos infinito até 3 sobre 2. Menos infinito aberto, 3 sobre 2, vamos abrir aqui, não vamos fechar nada, certo? O que acontece com o nosso gráfico? Dizemos que o nosso gráfico está fazendo o que? Está descendo, certo? Está descendo. E no 3 sobre 2, o que acontece nesse ponto aqui, nesse 3 sobre 2? Nesse 3 sobre 2, temos a resposta menos 1. O nosso f de x é menos 1, certo? O nosso y, o f de x é menos 1. E a partir de 3 sobre 2, certo? A partir de 3 sobre 2 até mais infinito, o que acontece com o nosso gráfico, certo? O nosso gráfico está fazendo o que? Está ascendendo, ok? Então está subindo. Então, nesse caso, já fizeste estudo da monotonia da sua função. Trabalhas com as coordenadas do vértice. Aqui sempre vais precisar de valor de x, não. Nesse caso, trabalha com x vértice e y vértice somente. É assim como se faz estudo da variação do sinal e da monotonia. Essas são as partes que geralmente eu rendo que as pessoas fazem muita confusão. E por fim, vamos determinar a expressão que deu origem a esse gráfico, que se chama expressão analítica. Então vamos nessa, não desista agora, tá? Assista até o fim. Vamos ver a expressão analítica agora. Para você fazer estudo da expressão analítica, precisa tirar os dados, certo? Vamos colocar aqui os nossos dados. Vamos precisar dos zeros da função, certo? Qual é o valor de x1? Dissemos que x1 é igual a 1. Qual é o valor de x2? Dissemos que x2 é igual a 2, certo? E vamos precisar de um outro ponto auxiliar que vai nos ajudar aqui. Você depende, pode escolher qualquer ponto que você quiser. Pode escolher esse ponto aqui. O gráfico passa de 8, não é assim? Pode escolher esse ponto 8, onde o teu x é 0. Se for 0, o teu x, teu y é 8. Então, posso escolher esse ponto, certo? Posso colocar aqui 0 e 8. Esse ponto aqui nós precisamos muito para determinarmos a expressão analítica. Então, após ter tirado os dados, agora vamos calcular. Vamos colocar aqui a nossa fórmula ou resolução. Fórmula ou resolução. Primeiro, para você bater a expressão analítica de uma função quadrática, tem que conhecer a fórmula, nesse caso. Então, nós temos aqui que f de x é igual a x menos x1, fecha, x menos x2. É uma fórmula muito fácil de ser fixada na cabeça. Ax menos x1, x vezes x menos x2. Prontos. Na primeira fase, todos os dados que você tirou vão participar, certo? Até o ponto. Significa que esse 0 aqui é o valor de x. E esse teu 8 aqui é o valor de f de x ou y. Lembra que eu disse que f de x e y é a mesma história, certo? Então, vamos substituir e vamos calcular o valor de a nesta primeira fase. Então, substituindo, nós temos aí 8 é igual a, porque você não tem a, então abre. X é 0, então vai ser 0, menos x1, que é 1. De novo 0, menos x2, que é 2.
fecha. Então calcula isso de uma forma muito rápida. Faz aqui, 0 menos 1 vai dar menos 1, é só tirar esse 0, dá menos 1 aqui, dá menos 2. Então, menos 1 vezes menos 2 vai dar um número positivo, que é 2. Então, nós teremos aqui 8 é igual a 2A, certo? Assim mesmo, não precisa andar a fazer muitas histórias aqui. Então, nós temos que o nosso valor de A, nesse caso, é igual a 8 sobre 2. O nosso valor de A é igual a 4. Olha, o nosso valor de A deu positivo. Se deu positivo, isso indica que o nosso gráfico está virado para cima. Estou a vos dar um truque. Se o teu valor dá negativo, significa que o teu gráfico está virado para baixo. Então, o nosso gráfico está virado para cima, por isso o nosso valor de A deu positivo. Então, para vocês não se perderem, certo? Então, agora vamos para a segunda fase. Na segunda fase, esse valor do ponto não participa. Na segunda fase, não entra esse valor aqui. Na segunda fase, esquece esse ponto, trabalha com x1 e x2. A fórmula é a mesma, não mudou nada. Então, vamos colocar aí. Vamos ter aí que f de x é igual... Esse aqui é o primeiro passo, né? Esse aqui é o segundo passo, nesse caso, né? F de x é igual a x menos x1, certo? Fecha, x menos x2. Eu disse que aqui na segunda fase, o valor do ponto não participa. Não se esqueça, o valor do ponto não participa. Então, vamos ter aqui que f de x é igual a... nós calculamos, é 4. 4, vamos abrir parênteses retos. Vamos substituir. Vamos ter aqui x menos x1. Então, vai ser x menos 1 vezes x menos x2, que é 2. Fechou. Fechou retos também. Então, é só calcular, só multiplicar, multiplicar e pronto. Deus nos ajude, né? Nessa parte. Então, temos aqui f de x é igual a 4 vezes, abre parênteses, x vezes x, e vamos ter aqui x ao quadrado. Então, se você não tiver x ao quadrado também, então não é função quadrática. Então, é um bom sinal. Temos x ao quadrado. Legal. X vezes 2, observem os sinais. X vezes menos 2, isso vai nos dar menos 2x. Menos 1 vezes x, isso vai nos dar menos 1x. Menos 1 vezes menos 2, isso vai nos dar mais 2. Fecha seus parênteses, certo? Então, vamos fazer o que é semelhante. Nesse caso, é somente essa parte que é semelhante. Então, vamos fazer isso. Vamos ter aqui que f de x é igual a 4. Abre isso. Ok? Vai ser x ao quadrado menos 2 menos 1, isso vai nos dar menos 3. Tá, mas soma para trás, né? Mais 2. Agora é a vez do 4 de entrar aqui dentro desses parênteses. O que nós vamos ter aqui? Vamos ter que o nosso f de x é igual a 4 vezes x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. 4 vezes 3, isso vai nos dar menos 12. Porque 4 vezes menos 3 vai nos dar menos 12x. E 4 vezes 2 vai nos dar mais 8. Essa é a nossa expressão analítica deste gráfico, certo? Deste gráfico que nós tivemos aqui no início. Então, a expressão analítica é esse. Olha, você já calculou e não tem certeza se está certo. É muito simples, pode substituir com um dos valores que você quiser. Eu prefiro que você substitua com 0. Dissemos que no ponto 0, então, vai dar 8. Então, substituindo com 0 aqui, vamos ver. 4 vezes 0 vai dar 0, 0, então vai ficar com 8. Então, sim, essa é a expressão analítica do nosso gráfico. Gostou dessa aula? Então, deixe seu like, seu comentário e partilhe esse vídeo para os demais. Até a próxima! E se também te perguntaram qual é o sentido da concavidade do gráfico, no caso do nosso gráfico, dá para ver que o nosso gráfico está virado para cima, porque o valor de A é positivo, não é assim? Então, essa também é uma das questões que gostam de fazer só para testarem a nossa paciência. Veja aí o nosso próximo vídeo que acaba de aparecer. Até a próxima, mais uma vez.